Tenho tentado entender por que a história do Domingo de Ramos tomou proporções tão grandes e não acredito que não percebi isso logo de início. Veja, sempre que uma história viraliza na internet, geralmente há uma entidade inimiga por trás, alguém que se beneficia muito disso. E existe uma entidade que se beneficia mais do que qualquer outra quando cristãos e judeus agem uns contra os outros, que obviamente são os islamistas. Agora, as pessoas tendem a esquecer o fato de que os islamistas são o verdadeiro inimigo do cristianismo. Essa é uma das últimas ordens de Maomé, e já falaremos sobre isso, exatamente no que acreditam e como escondem isso. Quase sempre, quando uma grande história surge, ela esconde outra que deixaria as pessoas ainda mais irritadas se a percebessem. E hoje vamos falar sobre o massacre contra cristãos na Nigéria durante o Domingo de Ramos, que de alguma forma simplesmente desapareceu da mídia, enquanto todos tentavam focar em Israel como sendo o inimigo. Está ficando cansativo provar esse ponto repetidas vezes, que quando islamistas fazem algo terrível, o que eles fazem ao mesmo tempo é criar uma história. Assim, as pessoas focam em Israel ou no conflito palestino e perdem a verdade sobre o que ocorre nos bastidores. Cristãos estão sendo perseguidos em todo o mundo em números enormes, 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 enormes. Mais de 388 milhões de cristãos sofrem altos níveis de perseguição e discriminação por causa da sua fé. É um número insano, insano, insano. E vocês deveriam acessar o site portasabertas.org e ver o que realmente está acontecendo, porque é inacreditável. Mas agora, dentro da Nigéria, algo muito louco aconteceu e a mídia não cobriu. Mas é claro, eles não conseguem deixar de cobrir o que aconteceu em Jerusalém, apesar do fato de que todo mundo veio a público e explicou o que realmente aconteceu. Essa história é comovente e há muitas imagens de crianças e pessoas massacradas nesse evento, que eu não vou mostrar porque, para mim, esse é o tipo de conteúdo que eu acho que não deveríamos assistir. Mas nós vamos falar sobre isso, porque você está sendo manipulada a ler as histórias erradas, a ver as coisas erradas, só para que eles possam maltratar os cristãos impunemente. É de partir o coração e é triste ver que as pessoas estão caindo nessa. Enfim, bem-vinda ao Pushback. Eu sou Meira K, sua apresentadora. Estamos tentando reagir porque já tivemos o suficiente. Como você, olho ao redor e não entendo como chegamos aqui. Precisamos fazer a diferença. Se acha que devemos reagir, junte-se a nós. Espero que não se arrependa. Você pode curtir, comentar, se inscrever, conferir todas as outras coisas que estamos fazendo. Mais importante ainda, avise um amigo se você achar esse conteúdo útil. Vamos analisar a insanidade do que realmente está acontecendo em Okabu. Eles acabaram de assassinar mais de 10 pessoas cristãos inocentes no Domingo de Ramos. Tinuba, onde você está enquanto seu povo é massacrado à noite, enquanto você permanece em Azo Rock e não faz absolutamente nada? Você permite que seu povo seja morto repetidas vezes, de novo e de novo. Quando isso vai parar? Quando você vai ouvir o clamor dos nigerianos, dos cristãos? Você não pode mais negar o genocídio. Eles estão sendo massacrados e você diz que não há problema. Você vai se arrepender do que está fazendo. Sal ardente. Os detalhes do que aconteceu na Nigéria são perturbadores e horríveis, e você pode procurar por eles. Não estamos aqui para falar disso, mas sim de como eles conseguem esconder isso de você impunemente. Claro, você tem pessoas como Tucker Carlson, que acidentalmente expõem essa tática de manipulação. Vamos dar uma olhada por um segundo. Você já converteu alguém na Palestina ao judaísmo? Ou se refere a muçulmanos se tornando cristãos? Você tem que ter cuidado com isso, mas vou dizer que não conheço esses muçulmanos que se converteram ao cristianismo. Mas não é algo que você possa fazer abertamente. Não que eles vão ser mortos, mas não será bem visto. E não é fácil de fazer. É legal fazer proselitismo? Sim, estamos na Palestina. Sim, você pode falar comigo. Acho que não tem problema, sabe? O interessante é que eu sou ortodoxo. Na ortodoxia, nós não somos realmente uma fé proselitista. É uma fé que se torna parte do que você é. E de como você vive. Aqui está a tática. E isso foi sutil. E eu sei que é realmente difícil de ouvir porque você simplesmente não consegue superar o fato de que é uma mulher na câmera. Deus abençoe. Ou não, dependendo de como você vê isso. Mas aqui está o que ela disse de forma muito sutil.
Olha, cristãos não têm permissão para se converter, ou islamistas não têm permissão para se converter. Seja lá o que ela realmente disse, e então ela mencionou a palavra Palestina, agora o que ela estava tentando fazer era não dar legitimidade a Israel. Mas ela negou o fato de que isso não é uma verdade em Israel. É uma verdade sob a autoridade palestina, que é, como todos sabemos, islamista. Por que estou trazendo isso à tona em relação ao conflito na Nigéria e tudo o que está acontecendo agora com o genocídio de cristãos? Porque é exatamente assim que eles promovem a agenda deles. Eles escondem o que realmente está acontecendo, quem são os verdadeiros inimigos, sob essa falsa narrativa de que Israel é realmente o problema. Vimos isso no Domingo de Ramos, de forma simples. O governo israelense tinha uma lei ou uma regra para manter todos os seus civis protegidos de ataques islamistas ao país. Eles manipularam a situação para culpar Israel e nos acusar de sermos contra o cristianismo, repetindo isso aqui em Israel. Não existe esse problema sob a autoridade palestina. Existe sim. E ela admite isso acidentalmente, mesmo sem perceber. Agora, vamos falar em um instante sobre o fato de que isso faz parte da crença islâmica. Isso faz parte do que eles foram ensinados a fazer. Veja, no mundo todo, nos acostumamos a ouvir que islamistas odeiam Israel por causa da Palestina. Mas isso faz parte da religião deles. Foi uma das últimas ordens de Maomé. Vamos falar sobre isso em um instante, porque é importante, mas vamos apenas assistir a isso porque precisamos lembrar das consequências de não entendermos essa tática. Simples. A tática funciona assim. As pessoas de fora que estão pagando por influência na mídia pegam uma história e a ampliam. Essa história costuma colocar Israel como vilão, o que indigna as pessoas e a tira do contexto. E, ao mesmo tempo, essas mesmas pessoas terríveis estão fazendo algo horrível contra americanos ou cristãos. Simples, fácil. Culpe os judeus, culpe Israel, crie uma indignação falsa, faça com que Israel e seus aliados naturais lutem uns contra os outros. Assim, eles ficam distraídos do verdadeiro problema, e realmente ficam distraídos. Por 12 anos, a Nigéria tem enfrentado a jihad islâmica. Eles têm matado cristãos em grande número. 7 em cada 10 cristãos perseguidos em qualquer lugar do mundo estão na Nigéria. 7 em cada 10 cristãos perseguidos estão na Nigéria. E é uma democracia na África, o maior país da África. E quando os islamistas tiverem acesso completo à Nigéria, eles vão representar uma ameaça para os Estados Unidos da América. Porque a Nigéria fica na costa do Oceano Atlântico, no oeste da África, e do outro lado do Atlântico ficam os Estados Unidos, então a Nigéria vai representar uma ameaça maior para os Estados Unidos do que o Irã. Quero dizer, vamos falar sobre a sofisticação geopolítica disso. Porque estamos tão focados na tomada islamista da Europa e dos Estados Unidos. Não consideramos outras áreas que eles visam, como a África, nem as consequências geopolíticas se tiverem sucesso. Por que estão tão focados em perseguir cristãos na Nigéria? Bem, como ele explicou, a localização da Nigéria é essencial para eles chegarem aos Estados Unidos. E os americanos e cristãos não estão focados nesse conflito na Nigéria. Já ouvi muitos dizerem, por que eu deveria me importar? O que isso tem a ver comigo? Sempre há conflitos acontecendo na África. Mas esse é um conflito que impacta diretamente você, sua religião e sua liberdade. Porque faz parte, porque é planejado, tudo é sofisticado e inteligente. Olha, de novo, eu disse isso no começo. Isso volta para a crença de Muhammad. Para quem não leu o Alcorão, esse cara explica. Você deveria assistir ao vídeo todo, pois é informativo, e o Alcorão possui diferentes estágios. Houve uma época em que Muhammad estava em Meca, e isso foi antes do Islã realmente decolar. Lá, ele falava sobre perdão e respeito ao próximo, dizendo: temos nossa religião e vocês a de vocês. Mas o motivo pelo qual ele dizia isso nessas citações era porque eles ainda não eram grandes o suficiente para realmente assumir o controle. Essas são as citações que os islamistas usam para provar que são uma religião pacífica. Mas se você continuar a história, verá onde isso leva. Questione essas fontes. Mas se você é sunita, agora estou falando com o público muçulmano sunita, quem quer que seja, se for Daniel. De acordo com a tradição, capítulo 9, uma das ordens finais, ele reuniu um grande número de soldados. Agora ele está dizendo a eles, vão e expandam o Islã, não é mais se defender, agora é ir e expandir o Islã, politicamente, economicamente, socialmente.
Esse é o contexto do capítulo 9, versículos 28 a 33. Mas agora repare, Maomé precisa dar a eles um pretexto para atacar. Ok, por que estamos atacando essas pessoas? Você verá que não diz que é por ameaça, mas sim por acreditarem diferente de vocês. Essa é a narrativa islâmica. Ryder, você verá isso claramente. Assim, não pensarão que minto. Se quiserem, consultem os comentaristas. Ó, vocês que creram, os politeístas são impuros. Não deixem que se aproximem de Al-Masjid al-Haram após este, o último ano deles. Se temem a pobreza, Alá os enriquecerá se quiser. Já os que não creem em Alá ou no último dia e não aceitam o que foi proibido por Alá e seu mensageiro, e que não seguem a religião da verdade entre os que receberam a Escritura, até que paguem a jízia de bom grado, estando humilhados. Judeus dizem que Uzair é filho de Alá. Cristãos falam do Messias, imitando outros ao negar. Ele está falando aqui sobre os judeus e sobre os cristãos. Ambos são inimigos, e o que ele diz sobre esses inimigos? Novamente, lutem contra aqueles que não acreditam em Alá. Lutem contra aqueles que não acreditam em Alá e que não consideram ilícito o que Alá e seu mensageiro tornaram ilícito, certo? Ele afirma que cristãos e judeus são inimigos dessas pessoas. Observando o padrão islamista, vemos que seguem essas declarações. Obviamente, eles não diriam isso a você, mas sim coisas que os fazem parecer pacíficos. Mas tudo isso fazia parte da encenação que Maomé começou a construir para que ele pudesse, então, seguir em frente e conquistar o mundo. Eles não podem negar isso. O que eu disse, Qurtubi fala aqui, capítulo 9, versículos 28 a 33, vamos ler. Ó, vocês que acreditaram. Esta tradução diz politeísta, mas o termo mushrikun, mushrikin, é muito mais amplo do que simplesmente um politeísta. O termo vem de shirk. O que é shirk? De acordo com o Alcorão, shirk é o único pecado que Alá nunca perdoará. Mas o que é isso? Quando você afirma que existem várias divindades, ou que Alá compartilha sua glória ou atributos, ou soberania com uma criatura, ou que Deus tem um filho, você se enquadra nessa categoria. Segundo o Islã, todos vocês são mushriks. Você é mushrik querendo ou não. Se perguntarem, acredita que Jesus é filho de Deus? Mushrik. Você crê que Jesus é filho de Deus ou Senhor? Então é mushrik. Agora, o Alcorão diz para lutar contra vocês e ao vencedor vão os despojos, ou vocês pagam o que é chamado de jízia. Nós vamos chegar lá. Essa é a realidade com a qual estamos lidando. É uma estratégia sofisticada e é algo que você precisa conhecer e entender. Pois, novamente, as pessoas são manipuladas a focar nas questões erradas, ficando frustradas, irritadas e amarguradas. E o que elas estão realmente fazendo é ficando irritadas com as pessoas erradas, com o inimigo errado, enquanto quem realmente está vindo atrás da sua porta para te surpreender e te atacar passa despercebido. Essa é a realidade do que ocorre. A perseguição aos cristãos em todo o mundo em números enormes, 380 e 8 ou 90 milhões de cristãos. Isso é cerca de 100 vezes mais do que o número de judeus no mundo. E ainda assim, de alguma forma, todo mundo sempre foca nos judeus, em Israel, nos judeus, em Israel, nos judeus, no Israel deles. É intencional, é uma estratégia, é uma tática, e é uma tática que eles aprenderam. É dever deles, se acreditam no Alcorão, avançar e destruir qualquer pessoa que não acredite no Alá deles, nas leis deles. Você é um problema para eles, e eles estão vindo atrás de você. Então, você precisa se importar mais com o que está acontecendo na Nigéria do que com o que está acontecendo em Jerusalém. Porque o povo de Jerusalém deixou muito claro de que lado está e no que acredita. Mas o povo da Nigéria está gritando para você e dizendo: por que você não está prestando atenção nesse problema? Isso vai ser um problema muito maior. E eles estão absolutamente certos. Mesmo assim, não fazemos nada a respeito. É sofisticado, mas precisamos saber. Obrigada pela atenção ao assunto.